Automação pneumática. Histórico. Somente na segunda metade do século XIX é que o ar comprimido adquiriu importância industrial. Os antigos aproveitavam ainda a força gerada pela dilatação do ar aquecido e a força produzida pelo vento. Em Alexandria, foram construídas as primeiras máquinas reais, no século III a.C. Neste mesmo período, Ctesibios fundou a Escola de Mecânicos, também em Alexandria, tornando-se, portanto, o precursor da técnica para comprimir o ar. A Escola de Mecânicos era especializada em alta mecânica e eram construídas máquinas impulsionadas por ar comprimido. A técnica era extremamente depreciada, a não ser que estivesse a serviço de reis e exércitos para aprimoramento das máquinas de guerra. Como consequência, a maioria das informações perdeu-se por séculos. Durante um longo período, o desenvolvimento da energia pneumática sofreu paralisação, renascendo apenas nos séculos XVI e XVII. Com as descobertas dos grandes pensadores e cientistas como Galileu, Otto von Guericke, Robert Boyle, Bacon e outros, que passaram a observar as leis naturais sobre compressão e expansão dos gases. Atualmente, o controle do ar suplanta os melhores graus da eficiência, executando operações sem fadiga, economizando tempo, ferramentas e materiais, além de fornecer segurança ao trabalho. Definição. O termo pneumática é derivado do grego pneumos ou pneuma, respiração, sopro, e é devido como a parte da física que se ocupa da dinâmica e dos fenômenos físicos relacionados com os gases ou vácuos. É também o estudo da conversão da energia pneumática em energia mecânica, através dos respectivos elementos de trabalho. Principais vantagens da utilização da pneumática. Quantidade de ar. O ar é encontrado na atmosfera em quantidades ilimitadas. Velocidades. Equipamentos acionados a ar comprimido podem alcançar grandes velocidades. Motores pneumáticos podem chegar a 500.000 rotações por minuto, RPM. Segurança contra sobrecarga. As ferramentas acionadas a ar comprimido podem ser forçadas até a parada total, pois os compressores não entram em sobrecarga. Limpeza. O ar comprimido é relativamente limpo, portanto, pode ser utilizado em indústrias farmacêuticas e de curtumes. Simplicidade de manipulação. Os controles pneumáticos não necessitam de operários super especializados para sua manipulação. Facilidade de implantação. Pequenas modificações nas máquinas convencionais, aliadas à disponibilidade de ar comprimido, são os requisitos necessários para a implantação dos controles pneumáticos. Redução dos custos operacionais. A rapidez nos movimentos pneumáticos e a libertação do operário homem de operações repetitivas possibilitam o aumento do ritmo de trabalho, aumento de produtividade e, portanto, um menor custo operacional. Principais desvantagens. Velocidades muito baixas são difíceis de ser obtidas, isso devido às suas propriedades físicas. Neste caso, recorre-se a sistemas mistos, hidráulicos e pneumáticos. Ruído. O ar comprimido é um poluidor sonoro quando são efetuadas exaustões para a atmosfera. Esta poluição pode ser diminuída com o uso de silenciadores nos orifícios de escape. Preparação. O ar comprimido necessita de uma boa preparação à remoção de impurezas
eliminação de umidade para evitar corrosão nos equipamentos, engates ou travamentos e maiores desgastes nas partes móveis do sistema. É indispensável. Propriedades físicas do ar. Apesar de ser insípido, inodoro e incolor, percebemos o ar através dos ventos, aviões e pássaros que nele flutuam e se movimentam. Sentimos também o seu impacto sobre o nosso corpo. Concluímos facilmente que o ar tem existência real e concreta, ocupando lugar no espaço. Compressibilidade. Podemos colocar o ar num recipiente com volume determinado e, posteriormente, provocar-lhe uma redução de volume usando a sua propriedade de compressibilidade. Então, podemos concluir que o ar permite reduzir o seu volume quando sujeito à ação de uma força exterior. Elasticidade. Propriedade que possibilita ao ar voltar ao seu volume inicial, uma vez extinto o efeito, força responsável pela redução do volume. Difusibilidade. Propriedade do ar que lhe permite misturar-se homogeneamente com qualquer meio gasoso que não esteja saturado. Expansibilidade. Propriedade do ar que lhe possibilita ocupar totalmente o volume de qualquer recipiente, adquirindo seu formato. Grandezas físicas. Matéria. É tudo que tem forma e ocupa lugar no espaço. Massa. É a quantidade de matéria de um corpo. A unidade de medida padrão é o quilograma, que é obtido através do processo de comparação feito pela balança. Peso. É a força de atração que a Terra exerce sobre um determinado corpo. A unidade de medida padrão é o quilograma-força. FP é igual a M vezes G. Onde FP, força-peso, M, massa, G, aceleração da gravidade. 9,8 metros por segundo quadrado. Logo, força-peso é igual a massa vezes aceleração da gravidade. Princípio de Pascal. Constata-se que o ar é muito compressível sob a ação de pequenas forças. Quando contido em um recipiente fechado, o ar exerce uma pressão igual sobre as paredes, em todos os sentidos. Por Blaise Pascal, temos a pressão exercida em um líquido confinado, em forma estática, atua em todos os sentidos e direções, com a mesma intensidade, exercendo forças iguais em áreas iguais. Logo, pressão do ar é igual a força sobre área. Atmosfera. Camada formada por gases, principalmente por oxigênio, 21%, o nitrogênio, 78%, e gases raros, 1%, que envolve toda a superfície terrestre. Pressão atmosférica. A atmosfera exerce sobre nós uma força equivalente ao nosso peso. Mas não a sentimos, pois ela atua em todos os sentidos e direções com a mesma intensidade. Portanto, pressão atmosférica é a força-peso que o ar exerce sobre toda a superfície terrestre. Para medir a pressão atmosférica, usamos o barômetro. Equivalência entre unidades de pressão. 1 atm é igual a 1 kg por centímetro quadrado, igual a 1 bar, igual a 14,5 psi, igual a 760 milímetros de mercúrio, igual a 10,33 metro coluna d'água, MCA. Podemos considerar também que 1 bar é igual a 14,7 psi. Observação: psi, que significa libra por polegada ao quadrado, mmHg, milímetro de mercúrio, e MCA, metros de coluna d'água. Pressão relativa. Manômetro
é o instrumento que utilizamos para medir a pressão relativa. Assim, podemos conceituar pressão relativa como sendo a pressão aferida no manômetro. Manômetro tipo turbo-Bourdon. Pressão absoluta é a pressão aferida no manômetro somada à pressão atmosférica local, isto é, pressão absoluta igual a pressão relativa mais pressão atmosférica local. Forças de avanço e forças de retorno de um cilindro pneumático. Os cilindros pneumáticos são atuadores lineares e neles podemos identificar dois tipos de movimentos. Força de avanço é a força exercida no cilindro deslocando o êmbolo para o movimento de avanço. É definida pela fórmula: força de avanço é igual pressão vezes 0,785 vezes d ao quadrado. Pistão vezes 0,785 vezes d ao quadrado. Trocando em miúdos, FAV igual a P vezes 0,785 vezes d ao quadrado. Onde FAV, força de avanço, P, pressão, d, diâmetro. Portanto, reformulando a fórmula, força de avanço é igual a pressão vezes 0,785 vezes diâmetro ao quadrado. Força de retorno é a força exercida no cilindro deslocando o êmbolo para o movimento de retorno. É definida pela fórmula: força de retorno é igual a pressão vezes 0,785 vezes, abre parênteses, diâmetro ao quadrado, menos diâmetro da haste ao quadrado, fecha parênteses. Curiosidade, transformação de medidas. Nesse modelo clássico, em que a unidade maior é o quilômetro e a menor o milímetro, completamos com o hectômetro, HM, o decâmetro, DAM, o decímetro, DM, metro, M, decímetro, DM, centímetro, CM e o milímetro, MM. Escrevemos aqui em ordem decrescente para construirmos algumas relações. Essas relações serão as nossas regras para serem lidas e memorizadas. 1 quilômetro é igual a 10 vezes 1 HM. 1 HM é igual a 10 vezes 1 DAM. 1 DAM é igual a 10 vezes 1 M. 1 M é igual a 10 vezes 1 DM. 1 M é igual a 100 vezes 1 CM. 1 M é igual a 1000 vezes 1 MM. Fases de preparação do ar comprimido. Filtro de ar atmosférico. Instalado na aspiração do compressor, tem a função de reter as partículas sólidas que venham danificar o compressor. Compressores. São máquinas destinadas a elevar a pressão de um certo volume de ar, admitido nas condições atmosféricas, até uma determinada pressão exigida na execução dos trabalhos realizados pelo ar comprimido. Compressores. Deslocamentos dinâmicos, deslocamentos positivos, fluxo radial, fluxo axial. Rotativos alternativos, RUTs, paletas, parafusos, diafragma, pistão. Compressores, deslocamento positivo. Baseia-se fundamentalmente na redução de volume. O ar é admitido em uma câmara isolada do meio exterior, onde seu volume é gradualmente diminuído, processando-se a compressão. Quando uma certa pressão é atingida, provoca a abertura de válvulas de descarga. Ou, simplesmente, o ar é empurrado para o tubo de descarga durante a contínua diminuição do volume da câmara de compressão. Compressor tipo alternativo. Um dos compressores mais comuns de deslocamento positivo é o tipo alternativo, ou pistão, êmbolo.
Neste, a maioria de suas pequenas unidades é de simples efeito, isto é, o pistão executa somente uma aspiração e uma compressão por revolução do eixo de manivelas, Villebrequin. A disposição do cilindro, pistão, conectora, eixo de manivelas e cárter é semelhante à de um motor a gasolina. Por sua vez, as unidades maiores são geralmente de duplo efeito. O pistão possui duas faces e executa 2 vezes mais o trabalho por rotação do eixo de manivelas, fazendo 2 aspirações e 2 compressões, ou seja, as 2 faces do êmbolo aspiram e comprimem. Ciclo de trabalho de um compressor de pistão de duplo efeito. Compressor tipo alternativo, pistão. Classificação dos compressores alternativos. Quanto à arrumação dos cilindros, verticais, angulares e horizontais. Quanto à pressão, baixa pressão, até 150 psi, média pressão, de 151 a 600 psi, e alta pressão, acima de 601 psi. Quanto aos estágios, simples estágio é aquele em que o ar é comprimido uma só vez, e múltiplos estágios é aquele em que o ar é comprimido 2 ou mais vezes em um ou mais cilindros de diâmetros diferentes. Quanto ao trabalho dos pistões, simples efeito é quando o ar é comprimido apenas em uma só face do pistão. E duplo efeito é aquele em que a compressão do ar é efetuado nas 2 faces do pistão. Pistão simples efeito, pistão de duplo efeito. Compressor rotativo de palhetas. Este tipo de compressor consiste em uma carcaça dentro da qual é montado excentricamente um rotor. As palhetas se movem radialmente nas ranhuras do rotor e são forçadas por molas ou pela força centrífuga contra as paredes internas da carcaça ou contra os anéis guias, que evitam contato direto com a carcaça. Quando o rotor gira, as palhetas acompanham a parede interna da carcaça e, como o rotor é excêntrico, deslizam para dentro e para fora do rotor. Desta forma, o espaço entre palhetas vizinhas variará, comprimindo o ar aprisionado neste espaço. As válvulas são substituídas por aberturas nas paredes da carcaça. Compressor rotativo tipo parafuso. Consiste em um par de elementos de rotação oposta com ranhuras helicoidais que se entrelaçam, colocadas em uma carcaça bem ajustada. O ar admitido vai sendo empurrado para frente, em movimento contínuo, por fechamento das passagens por onde entrou. O movimento rotativo força o ar para frente das ranhuras helicoidais, que se entrelaçam progressivamente, levando o ar para a seção de descarga. Não há contato entre os rotores e a carcaça dentro da câmara de compressão. Estas partes não necessitam de lubrificação e o ar comprimido será completamente isento de óleo. Os rotores giram em sentidos opostos, possuem lóbulo convexo e outro côncavo, denominados respectivamente rotor macho e fêmea. Geralmente o rotor macho é acionado pelo motor elétrico e os rotores são sincronizados por meio de engrenagem. Compressor rotativo tipo parafuso. Compressor tipo lóbulo, Holtz. Consta de uma carcaça dentro da qual giram em sentido opostos dos rotores, sincronizados por meio de engrenagens e não há contato entre os rotores e a carcaça. Os compressores tipo lóbulos não trabalham com pressão interna. O ar é meramente bombeado como uma bomba de engrenagens. Por isso são chamados também de sopradores. Assim, só podem ser empregados para baixas pressões de trabalho. O limite é geralmente de 15 psi. Fluxo de ar.
compressor rotativo tipo lóbulo, ROTS. Compressores deslocamento dinâmico. A elevação da pressão é obtida por meio de conversão de energia cinética em energia de pressão, durante a passagem do ar através do compressor. O ar admitido é colocado em contato com impulsores, rotor laminado, dotados de alta velocidade. Este ar é acelerado, atingindo velocidades elevadas e, consequentemente, os impulsores transmitem energia cinética ao ar. Posteriormente, seu escoamento é retardado por meio de difusores, obrigando a uma elevação na pressão. Compressor dinâmico de fluxo radial. Compressor tipo centrífugo ou radial. Um tipo comum de compressor cinético é o centrífugo, também chamado de compressor de fluxo radial, porque o ar é acelerado a partir do centro de rotação em direção à periferia. Quando vários estágios estão reunidos em uma carcaça única, o ar é desacelerado e devolvido em direção ao eixo entre cada estágio, por meio de paletas diretoras fixas. Uma das características principais desse tipo de compressor é manter uma pressão constante, com vazões variáveis. Compressor tipo centrífugo ou radial. Um exemplo de onde se pode encontrar esse tipo de compressor centrífugo ou radial é no automóvel Gol Turbo, 70 cavalos a 112 cavalos de potência. Compressor tipo fluxo axial. Nesse tipo, o ar é acelerado ao longo do eixo por uma série de paletas rotativas em forma de leque. Entre cada conjunto de paletas do rotor, existe um conjunto de lâminas fixas, presas à carcaça, que corrigem o turbilhonamento, dirigindo novamente o fluxo para o estágio subsequente. Uma transformação parcial de velocidade em pressão é executada ao mesmo tempo. Os compressores de fluxo axial tendem a produzir uma vazão constante e razões de pressões variáveis. O ar passa do centro para a periferia. Compressor tipo fluxo axial. Precauções de segurança com compressores. Os compressores não devem ser instalados nas proximidades ou em ambientes desfavoráveis. Estes ambientes são locais onde tem instalação de caldeiras, fornos, equipamentos que trabalham com jato de areia, todos altamente prejudiciais ao funcionamento e à vida útil do compressor. Verificação do sistema. Antes de colocar o compressor em funcionamento, devemos verificar o nível do óleo lubrificante, a pressão da rede, resfriamento, as correias, abrir a válvula de descarga para o reservatório de ar e o sistema de alimentação elétrica. Após colocar o compressor em funcionamento, devemos inspecionar os instrumentos de controle e monitoramento e não manusear substâncias voláteis nas proximidades do sistema. Observação: não utilizar também substâncias voláteis na limpeza de componentes do sistema ou do compressor. Resfriamento dos compressores. Os blocos dos cilindros são dotados de paredes duplas, entre as quais circula água. A superfície que exige um melhor resfriamento é a do cabeçote, pois permanece em contato com o gás ao fim da compressão. No resfriador intermediário, empregam-se, em geral, tubos com aletas. O ar a ser resfriado passa em torno dos tubos, transferindo o calor para a água em circulação. Reservatório de ar comprimido. Um sistema de ar comprimido é dotado, geralmente, de um ou mais reservatórios, desempenhando grandes funções junto a todo o processo de produção. Em geral, o reservatório possui as seguintes funções: armazenar
o ar comprimido. Resfriar o ar, auxiliando a eliminação da condensação, do condensado. Compensar as flutuações de pressão em todo o sistema de distribuição. Estabilizar o fluxo de ar, controlar as marchas dos compressores, etc. Os reservatórios são construídos no Brasil conforme a norma PNB 109 da ABNT, que recomenda: nenhum reservatório deve operar com uma pressão acima da pressão máxima de trabalho permitida, exceto quando a válvula de segurança estiver dando vazão. Nesta condição, a pressão não deve ser excedida em mais de 6% do valor. Questão de prova. Drenos dos filtros. Drenos são dispositivos fixados na parte inferior dos copos, que servem para eliminar o condensado e as impurezas retidos pela ação de filtragem. Podem ser manuais ou automáticos. Dreno manual. Em presença do condensado, permanece inativo, retendo-o no interior do copo. Para eliminar o condensado retido, é necessária a interferência humana, que comanda manualmente a abertura de um obturador, criando uma passagem pela qual a água e as impurezas são escoadas por força da pressão do ar atuante no interior do copo. Extraídas as impurezas, o ar escapa e o obturador deve ser recolocado em sua posição inicial. Dreno automático. É utilizado para eliminar o condensado retido no interior do copo, do filtro, sem necessidade de interferência humana. O volume de água condensada, à medida que é removido pelo filtro, acumula-se na zona neutra do interior do copo, até provocar a elevação de uma boia. Quando a boia é deslocada, permite a passagem de ar comprimido através de um pequeno orifício. O ar que flui pressuriza uma câmara onde existe uma membrana. A pressão exercida na superfície da membrana cria uma força que provoca o deslocamento de um elemento obturador, que bloqueava o furo de comunicação com o ambiente. Sendo liberada esta comunicação, a água condensa no interior do copo e é expulsa pela pressão do ar comprimido. Com saída da água, a boia volta para sua posição inicial, vedando o orifício que havia liberado, impedindo a continuidade de pressurização da câmara onde está a membrana. O ar, que forçou o deslocamento da membrana por meio de um elemento poroso, flui para a atmosfera, permitindo que uma mola recoloque o obturador na sede, impedindo a fuga do ar, reiniciando o acúmulo de condensado. Ideal para a utilização em locais de difícil acesso, onde o condensado reúne-se com facilidade, etc. Secador de ar. A presença de umidade no ar comprimido é sempre prejudicial para as automatizações pneumáticas, pois causa sérias consequências. É necessário eliminar ou reduzir ao máximo esta umidade. O ideal seria eliminá-la do ar comprimido, de modo absoluto, o que é praticamente impossível. Ar seco industrial não é aquele totalmente isento de água. É o ar que, após um processo de desidratação, flui com um conteúdo de umidade residual de tal ordem que possa ser utilizado sem qualquer inconveniente. Com as devidas preparações, consegue-se a distribuição do ar, com valor de umidade baixo e tolerável nas aplicações encontradas. A aquisição de um secador de ar comprimido pode figurar no orçamento de uma empresa como um alto investimento. Em alguns casos, verificou-se que um secador chegava a custar 25% do valor total da instalação de ar. Mas cálculos efetuados mostravam também os prejuízos causados pelo ar úmido,
substituição de componentes pneumáticos, filtros, válvulas, cilindros danificados e impossibilidade de aplicar o ar em determinadas operações, como pinturas, pulverizações e ainda mais os refugos causados na produção de produtos. Concluiu-se que o emprego do secador tornou-se altamente lucrativo, sendo pago em pouco tempo de trabalho, considerando-se somente as peças que não eram mais refugadas pela produção. Os meios utilizados para a secagem do ar são múltiplos. Vamos nos referir aos 3 mais importantes, tanto pelos resultados finais obtidos, quanto por sua maior difusão. Secagem por refrigeração, processo mecânico. O método de desumidificação do ar comprimido, por refrigeração, consiste em submeter o ar a uma temperatura suficientemente baixa, a fim de que a quantidade de água existente seja retirada em grande parte e não prejudique de modo algum o funcionamento dos equipamentos, porque, como mencionamos anteriormente, a capacidade do ar de reter umidade está em função da temperatura. Além de remover a água, provoca no compartimento de resfriamento uma emulsão com o óleo lubrificante do compressor, auxiliando na remoção de certa quantidade. O método de secagem por refrigeração é bastante simples. Pré-filtro, trocador de calor-ar fluido refrigerante, circuito frigorífico, filtro separador final. Secador por secagem por absorção. Processo químico. É o método que utiliza em um circuito uma substância sólida ou líquida, com capacidade de absorver outra substância líquida ou gasosa. Este processo é também chamado de processo químico de secagem, pois o ar é conduzido no interior de um volume através de uma massa higroscópica, insolúvel, que absorve a umidade do ar, processando-se uma reação química. As substâncias higroscópicas são classificadas como insolúveis quando reagem quimicamente com o valor da água, sem se liquefazerem. São deliquescentes, quando, ao absorver o vapor d'água, reagem e tornam-se líquidas. Deliquescentes. As principais substâncias utilizadas são cloreto de cálcio, cloreto de lítio, dryolite. Com a consequente diluição das substâncias, é necessária uma reposição regular. Caso contrário, o processo torna-se deficiente. A umidade retirada e a substância diluída são depositadas na parte inferior do invólucro, junto a um dreno, de onde são eliminadas para a atmosfera. Ar seco, pastilhas dessecantes. Ar úmido, condensado, drenagem. Secagem por adsorção, processo físico. É a fixação das moléculas de um adsorvato, silica gel, na superfície de um adsorvente geralmente poroso e granulado, ou seja, é o processo de depositar moléculas de uma substância, exemplos, água, na superfície de outra substância, geralmente sólida, exemplo, SiO2. Este método também é conhecido por processo físico de secagem, porém seus detalhes são desconhecidos. É admitido como teoria que na superfície dos corpos sólidos existem forças desbalanceadas, influenciando moléculas líquidas e gasosas, através de sua força de atração. Admite-se, portanto, que as moléculas adsorvato são adsorvidas nas camadas mono ou multimoleculares dos corpos sólidos, para efetuar um balanceamento semelhante à lei dos octetos dos átomos. O processo de adsorção é regenerativo. A substância adsorvente, após estar saturada de umidade, permite a liberação de água quando submetida a um aquecimento regenerativo. Ar seco, adsorvente. Secando,
ar úmido, regenerando. Esquematização da produção, armazenamento e condicionamento do ar comprimido. Filtro de admissão, resfriador intermediário, separador de condensado, resfriador posterior, compressor, motor elétrico, reservatório, secador. Rede de distribuição, aplicar para cada máquina ou dispositivo automatizado um compressor próprio. É possível somente em casos esporádicos e isolados, onde existem vários pontos de aplicação. O processo mais conveniente e racional é efetuar a distribuição do ar comprimido, situando as tomadas nas proximidades dos utilizadores. A rede de distribuição de AC compreende todas as tubulações que saem do reservatório, passando pelo secador e que, unidas, orientam o ar comprimido até os pontos individuais de utilização. A rede possui duas funções básicas: comunicar a fonte produtora com os equipamentos consumidores, funcionar como um reservatório para atender às exigências locais. Um sistema de distribuição perfeitamente executado deve apresentar os seguintes requisitos: pequena queda de pressão entre o compressor e as partes de consumo, a fim de manter a pressão dentro de limites toleráveis, em conformidade com as exigências das aplicações. Não apresentar escape de ar, do contrário, haveria perda de potência. Apresentar grande capacidade de realizar separação de condensado. Ao serem efetuados o projeto e a instalação de uma planta qualquer de distribuição, é necessário levar em consideração certos preceitos. O não cumprimento de certas bases é contraproducente e aumenta sensivelmente a necessidade de manutenção. Layout. Visando o melhor desempenho na distribuição do ar, a definição do layout é importante. Este deve ser construído em desenho isométrico ou escala, permitindo a obtenção do comprimento das tubulações nos diversos trechos. O layout apresenta a rede principal de distribuição, suas ramificações, todos os pontos de consumo, incluindo futuras aplicações, qual a pressão desses pontos e a posição de válvulas de fechamento, moduladores, conexões, curvaturas, separadores de condensado, etc. Através do layout, pode-se então definir o menor percurso da tubulação, acarretando menores perdas de carga e proporcionando economia. Rede de distribuição em anel fechado. Consumidores. Reservatório secundário. A rede de distribuição de tubulações derivadas do anel. E rede de distribuição de tubuladores derivadas das transversais. Formato. Em relação ao tipo de linhas a ser executado, anel fechado, circuito fechado ou circuito aberto, devem-se analisar as condições favoráveis e desfavoráveis de cada uma. Geralmente, a rede de distribuição é um circuito fechado, em torno da área onde há necessidade do ar comprimido. Deste anel, partem as ramificações para os diferentes pontos de consumo. Válvulas de fechamento na linha de distribuição são de grande importância na rede de distribuição para permitir a divisão desta em seções, especialmente em casos de grandes redes, fazendo com que as seções tornem-se isoladas para inspeção, modificações e manutenção. Assim, evitamos que outras seções sejam simultaneamente atingidas, não havendo paralisação do trabalho e da produção. As válvulas mais aplicadas, até 2,
são do tipo de esfera, diafragma. Acima de 2 são utilizadas as válvulas tipo gaveta. Curvatura. As curvas devem ser feitas no maior raio possível para evitar perdas excessivas por turbulência. Evitar sempre a colocação de cotovelos 90 graus. A curva mínima deve possuir na curvatura interior um raio mínimo de 2 vezes o diâmetro externo do tubo. Inclinação. Curvatura em uma rede de distribuição. As tubulações devem possuir uma determinada inclinação no sentido do fluxo interior, pois, enquanto a temperatura de tubulação for maior que a temperatura de saída do ar, após os secadores, este sairá praticamente seco. Se a temperatura da tubulação baixar, haverá, embora raramente, precipitação de água. A inclinação serve para favorecer o recolhimento desta eventual condensação e das impurezas devido à formação de óxido, levando-as para o ponto mais baixo, onde são eliminadas para a atmosfera através do dreno. O valor desta inclinação é de 0,5 a 2% em função do comprimento reto da tubulação, onde for executada. Os drenos, colocados nos pontos mais baixos, de preferência devem ser automáticos. Se a rede é relativamente extensa, recomenda-se observar a colocação de mais de um dreno, distanciados aproximadamente 20 a 30 centímetros um do outro. Inclinação 0,5 a 2% do comprimento. Comprimento. Purgadores. Unidade de condicionamento. Utilização. Dimensionamento da rede principal de AC. A rede principal de ar comprimido, AC, tem o dimensionamento do seu diâmetro, calculado através do nomograma de ar. Isto para que não tenhamos problemas de vazão e pressão de ar na chegada dos utilizadores. Exemplo, uma rede principal que tem o comprimento inicial, 200 metros, a vazão de ar, 150 metros cúbicos por hora, pressão de trabalho, 7 bar, e a queda de pressão aceitável é de 0,1 bar. Qual o diâmetro aproximado dessa rede principal? Também serão instalados, nesta rede, 10 válvulas de passagem, 2 válvulas angular, 4 peças T, 5 válvulas gaveta e 4 cotovelos. Neste exercício, deve-se utilizar o nomograma ou nomograma de ar. Unidade de condicionamento de ar, lubrefil. Após passar por todo o processo de produção, tratamento e distribuição, o ar comprimido, o AC, deve sofrer um último condicionamento, antes de ser colocado para trabalhar, a fim de produzir melhores desempenhos. Neste caso, o beneficiamento do ar comprimido consiste no seguinte: filtragem, regulagem da pressão e introdução de uma certa quantidade de óleo para a lubrificação de todas as partes mecânicas dos componentes pneumáticos. A utilização desta unidade de serviço é indispensável em qualquer tipo de sistema pneumático, do mais simples ao mais complexo. Ao mesmo tempo em que permite aos componentes trabalharem em condições favoráveis, prolonga a sua vida útil. Uma duração prolongada e funcionamento regular de qualquer componente em um circuito dependem, antes de qualquer coisa, do grau de filtragem, da isenção de umidade, da estabilidade da pressão de alimentação do equipamento e da lubrificação das partes móveis. Isso tudo é literalmente superado quando se aplicam nas instalações dos dispositivos, máquinas, etc.
Os componentes de tratamento preliminar do ar comprimido após a tomada de ar. Filtro, válvula reguladora de pressão, regulador e lubrificador, que reunidos formam a unidade de condicionamento ou lubrefil. Unidade de condicionamento ou lubrefil. Simbologia. Compressor, máquina destinada a aumentar a pressão de um certo volume de ar. Filtro, destinado a filtrar o ar antes de ser aspirado para o compressor. Lubrefil, destinado a regular a pressão de ar, liberar partículas de óleo para lubrificar o interior das válvulas e filtro do ar e filtrar o ar. Filtrar o ar. Linha de pressão. Escape. Cilindro de dupla ação. Cilindro de simples ação. Válvula direcional 3, 2 vias. 3 posições e 2 vias. Válvula direcional 4, 2 vias. Válvula direcional 4, 3 vias. Elemento E, elemento OU. Válvulas pneumáticas, questão de prova. As válvulas pneumáticas são classificadas de acordo com o quê? Com a sua aplicação. Elas servem para orientar o fluxo de ar, impor bloqueios, controlar as intensidades de vazão e pressão. Essas válvulas são classificadas em quatro grupos. Classificadas em 4 grupos. Válvulas de bloqueio. Impedem o fluxo de ar em um sentido determinado, possibilitando o livre fluxo no sentido oposto. Exemplos. Válvula de retenção com mola. Um cone é mantido inicialmente contra seu assento pela força de uma mola, orientando-se o fluxo no sentido favorável de passagem. O cone é deslocado do assento, causando a compressão da mola e possibilitando a passagem do ar. Válvula de retenção sem mola. É outra versão da válvula de retenção citada anteriormente. O bloqueio no sentido contrário ao favorável não conta com o auxílio de mola. Ele é feito pela própria pressão de ar comprimido. Válvula de escape rápido. Aumento de velocidade do pistão. Essa é a finalidade. Válvula de escape rápido aumenta a velocidade do pistão. Quando se necessita obter velocidade superior àquela normalmente desenvolvida por um pistão de cilindro, é utilizada a válvula de escape rápido. Para um movimento rápido do pistão, o fator determinante é a velocidade de escape do ar contido no interior do cilindro, já que a pressão numa das câmaras deve ter caído apreciavelmente, antes que a pressão no lado oposto aumente o suficiente para ultrapassá-la, além de impulsionar o ar residual através da tubulação secundária e válvulas. Acionamento de 2 válvulas de locais diferentes. Operacionais. Válvula aciona só uma ou outra. Válvula de isolamento, elemento OU. Válvula seletora. Dotada de 3 orifícios no corpo, 2 entradas de pressão e um ponto de utilização, enviando-se um sinal por uma das entradas. A entrada oposta é automaticamente vedada e o sinal emitido flui até a saída de utilização. Acionamento de 2 válvulas direcionais simultaneamente. Válvula de simultaneidade, elemento E. Assim como na válvula de isolamento, também possui 3 orifícios no corpo. A diferença se dá em função de que o ponto de utilização será atingido pelo ar, quando 2 pressões simultaneamente ou não, chegarem às entradas. A que primeiro chegar, ou ainda a de menor pressão, se autobloqueará, dando passagem para o outro sinal. São utilizadas em funções lógicas e bimanuais simples ou garantias de que um determinado sinal só ocorra após necessariamente 2 pontos estarem pressurizados. Isso implica na segurança do operador. Válvulas de controle de fluxo. Em alguns casos, é necessária a diminuição da quantidade de ar
que passa através de uma tubulação, o que é muito utilizado quando se necessita regular a velocidade de um cilindro ou formar condições de temporização pneumática. Quando se necessita influenciar o fluxo de ar comprimido, este tipo de válvula é a solução ideal, podendo ser fixa ou variável, unidirecional ou bidirecional. Válvula de restrição fixa com retenção. Em um sentido pré-fixado, o ar comprimido é bloqueado pela válvula de retenção, sendo obrigado a passar restringido para uma pressão fixa. Registro. Válvula de restrição variável com retenção. Regula a velocidade do pistão. A finalidade é essa, regular a velocidade do pistão. Em um sentido pré-fixado, o ar comprimido é bloqueado pela válvula de retenção, sendo obrigado a passar restringido pelo ajuste fixado no dispositivo de controle. Controle de vazão. Válvulas de controle de pressão. Qual a sua finalidade? Limitar a pressão máxima do sistema. Tem por função influenciar ou serem influenciadas pela intensidade de pressão de um sistema, ou seja, limitar a pressão máxima do sistema. Válvula de alívio. Limita a pressão de um reservatório compressor, linha de pressão, etc., evitando a sua elevação além de um ponto ideal admissível. Uma pressão pré-determinada é ajustada através de uma mola calibrada, que é comprimida por um parafuso, transmitindo sua força sobre um êmbolo e mantendo-o contra uma sede. Ocorrendo um aumento de pressão no sistema, o êmbolo é deslocado de sua sede, comprimindo a mola e permitindo contato da parte pressurizada com a atmosfera através de uma série de orifícios por onde é expulsa a pressão excedente. Alcançando o valor de regulagem, a mola recoloca automaticamente o êmbolo na posição inicial, vedando os orifícios de escape. 6% do valor, 10,6 bar, nunca dentro, sempre fora de locais onde há circulação de pessoas, nunca instalada em locais de muita circulação, sempre em locais onde há pouca, muito mínima mesmo, circulação de pessoas. Válvulas de controle direcional. Direciona o ar. Válvula do ônibus. Válvula de controle direcional, temos como exemplo, válvula do ônibus. São elementos que comandam, direcionam e bloqueiam o fluxo de ar em um sistema. O entendimento de sua simbologia é a premissa básica para a análise de diagramas pneumáticos e que se deve seguir a fim de realizar um trabalho proposto. Para um conhecimento perfeito de uma válvula direcional, deve-se levar em conta os seguintes dados: posição aberta ou fechada, número de posições, 2 ou 3 posições, número de vias, 3 vias e 2 posições, tipo de acionamento, comando, botão, pedal, alavanca, mecânico, rolete, camis, elétrico, solenoide. Vazão, sentido do fluxo, bloqueio de fluxo, tipo de retorno e vazão. Além destes, ainda merece ser considerado o tipo construtivo. As válvulas direcionais são sempre representadas por um retângulo. Este retângulo é dividido em quadrados. O número de quadrados, representados na simbologia, é igual ao número de posições da válvula, representando a quantidade de movimentos que executa através de acionamentos. Número de vias é o número de conexões de trabalho que a válvula possui. São consideradas como vias a conexão de entrada de pressão, conexões de utilização e as de escape. Para fácil compreensão do número de vias de uma válvula de controle direcional, podemos também considerar que
As válvulas são simbolizadas por meio de quadrados. O número de quadrados representa quantas posições de comutação a válvula direcional possui. Comutação a válvula direcional possui. Observação: o número mínimo de posições em uma válvula direcional é 2. As setas indicam, em geral, o sentido do fluxo. Os bloqueios, isto é, pontos por onde não há fluxo, são representados por um T, oposto internamente ao símbolo. As conexões, vias funcionais, são indicadas por traços na parte externa, na posição à direita da válvula, para válvulas com 2 posições de comando, ou ao centro, válvulas com 3 posições de comando. Válvula direcional de 2 vias e 2 posições de comando. Posição normal, fechada, abrevia-se a designação para 2/2 vias, NF, normalmente fechado. Lê-se duas vias, NF. Duas vias, NF. Válvulas 2 vias, NA, normalmente aberta. Válvulas 3 posições, 2 vias, normalmente fechada. Válvula 3 posições, 2 vias, normalmente aberta. Válvulas 3 posições, 3 vias, centro fechado, CF. Válvula 4 posições, 2 vias. Válvula 5 posições, 2 vias. Nota: o símbolo de uma válvula direcional devem estar perfeitamente definidos. O número de vias das válvulas, número de posições, a posição normal da válvula, quando for o caso, e forma de acionamento, tanto para a comutação quanto para o retorno à posição normal. Tipos de acionamentos e comandos. Os tipos de acionamentos são diversificados e podem ser musculares. O comando da válvula é conseguido através de um contato do operador sobre o acionamento da válvula. São eles botão com trava, alavanca com trava, pedal, etc. Acionamento mecânico. O comando da válvula é conseguido através de um contato mecânico sobre o acionamento, colocado estrategicamente ao longo de um movimento qualquer, para permitir o desenrolar de sequências operacionais. Comumente, as válvulas com esse tipo de acionamento recebem o nome de válvulas fim de curso. Acionamento elétrico. A operação das válvulas é efetuada por meio de sinais elétricos provenientes de chaves fim de curso, pressostatos, temporizadores, etc. São de grande utilização, onde a rapidez dos sinais de comando é o fator importante, quando os circuitos são complicados e as distâncias são longas entre o local emissor e o receptor. Pneumáticos. Acionamento pneumático, pressão. As válvulas equipadas com esse tipo de acionamento são comutadas pela ação do ar comprimido, proveniente de um sinal preparado pelo circuito e emitido por outra válvula. Combinados. Os acionamentos combinados, tidos como combinados, são classificados também como servo-piloto, comando prévio e indireto. Isso se fundamenta na aplicação de um acionamento pré-comando, que comanda a válvula principal, responsável pela execução da operação. Fim do artigo.